Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre algumas notícias, tá? O CNJ vai investigar os juízes de Santa Catarina que jantaram com Luciano Hang, né? Parece que teve um jantar lá em Santa Catarina que reuniu vários juízes do tribunal de lá e o Luciano Hang estava também nesse jantar, né? E esse caso é um caso absurdo, o CNJ vai investigar, porque isso daí é um sinal de, né, pode indicar uma proteção dos juízes lá contra o Luciano Hang, né? Porém, no caso do Lula, que fez jantar com o STF, não tem problema nenhum. Isso aqui não quer dizer nada. Foi só um jantar do Lula com o pessoal do STF, não quer dizer nada, né? Por exemplo, o STF também ele excluiu a queixa-crime, descartou a queixa-crime da Michele Bolsonaro contra a Hilton, que é uma parlamentar trans. A parlamentar disse que a Michele roubou um cachorro do Palácio do Planalto, né? O que era mentira, né? Mas aí, nesse caso aqui, tem imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar existe nesse caso, então não tem caso, né, da Michele contra a Hilton. Porém, lembra que no caso do Daniel Silveira não tem imunidade parlamentar, porque afinal são coisas diferentes, né? É a mesma situação, mas é totalmente diferente, né? Ou seja, é a chamada lei de Schrödinger. Sabe como é que é a lei de Schrödinger? O Schrödinger, Erwin Schrödinger, foi um físico muito importante que avançou muito a teoria quântica, né, da matéria, física quântica e coisa e tal. E ele fez um experimento mental, tá? Nunca foi um experimento real, não, né? Um experimento mental do chamado gato de Schrödinger, que muita gente fala sobre isso. O Schrödinger imaginava um gato que, dependendo das leis da física, poderia estar morto ou vivo ao mesmo tempo. E agora o STF inventou a lei de Schrödinger. A lei de Schrödinger é aquela lei que pode existir ou pode não existir, dependendo do observador, né? Quando você observa a coisa, aí você sabe se ela existe ou não existe a lei. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por William LF, Xandão da 24 Horas para excluir esse vídeo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o CNJ, não, implacável. Não, o Luciano Hang e os juízes de Santa Catarina quebraram a lei, né, infringiram o Estatuto da Magistratura, então tem que imediatamente investigar isso daí, porque é uma coisa muito séria, né? Afinal, os juízes eles têm que ter uma isenção em relação às pessoas que eles investigam. O Luciano Hang tem várias ações na Justiça de Santa Catarina, ele é um grande empresário, como qualquer empresário no Brasil, você tem um monte de ação na justiça contra você, e né, esses juízes podem, em tese, investigar o Luciano Hang. É um absurdo eles jantarem no mesmo lugar, não é mesmo? Em um outro assunto totalmente sem sentido, a Carmen Lúcia, ela participou do Amigo Secreto do Fantástico, né? Curiosamente, a Rede Globo também tem ações na justiça, e muitas ações, inclusive, no STF, mas aqui não tem problema, né? Afinal, pô, é a Carmen Lúcia, né? É o amigo secreto, né? Ou seja, né, qual o problema aqui? Né? Bom, segundo diz o pessoal aqui, de fato, essa participação dela no Fantástico fere o artigo 13 do Código de Ética da Magistratura, né? Porque justamente ela está fazendo uma espécie de promoção social. Né? Os juízes deveriam. Você ser juiz deveria ser uma coisa que você justamente evita a vida pública, você se torna uma pessoa reservada. Porque cada opinião que você pode emitir pode ser vista como você tendendo para um lado. Então, o ideal do juiz é aquele cara que só fala nos autos. Fora isso, ele tem a vida dele, é lógico, como na família dele ele é uma pessoa como outra qualquer, não tem como evitar, mas a exposição dele à mídia deveria ser zero, né? Não é à toa que em muitos países, inclusive, se proíbe o que se tornou normal aqui no Brasil de transmissão de julgamento, né? De transmitir julgamento, justamente pelo risco disso transformar juízes em estrelas de televisão, né? O caso da Carmen Lúcia é o mesmo caso, ou seja, feriu também o Código de Ética da Magistratura, tal como os juízes de Santa Catarina, e também o Lula, né, que participou de jantar com ministros do STF, coisa e tal. O Lula o tempo todo está com ministros do STF, aliás, antes e depois de ser eleito, é uma festa, cara. Não tem problema nenhum, né? E aí a grande questão que fica é essa, é uma lei de Schrödinger, né? Aliás, o nome lei de Schrödinger não fica bem porque existe uma lei de Schrödinger, tá? A lei de Schrödinger é uma fórmula lá que você calcula lá o potencial de elétrons num átomo de hidrogênio e coisa, tá complicado pra caralho, chato pra cacete essa matéria. Mas enfim,
Mas vocês entenderam a ideia minha da lei de Schrödinger? Eu estou falando que é como se fosse o experimento mental do gato de Schrödinger, né? É um experimento mental, tá? O Schrödinger não botou gato em caixa, não, tá? Mas ele imaginou isso, né? Um gato dentro de uma caixa em que você colocava um veneno nessa caixa e um veneno que seria solto de acordo com o decaimento atômico de um átomo radioativo. Então você botava um material radioativo, o material radioativo ele tem um fenômeno quântico de decair, né? E se ele decaísse, ele soltava o veneno e daí o gato morreria, né? E a visão dele é que a caixa era totalmente fechada, então você não tem como saber se o gato está vivo ou está morto, porque, né, se decaiu ali, se teve o fenômeno quântico, o gato morre, se não teve, ele não morre. E, de novo, é um experimento mental, tá, gente? Nenhum gato foi ferido fazendo esse experimento, não, só na cabeça, só que a gente fica pensando isso. E a ideia dele, o que dizia esse experimento do gato de Schrödinger, é justamente que na física quântica o gato estava vivo e morto ao mesmo tempo. É exatamente isso a física quântica. Você não tem como dizer qual é o resultado antes de você observar o resultado, você abrir e ver o resultado. Não tem como saber se o gato está vivo ou está morto, ele estaria numa sobreposição de estado vivo e morto ao mesmo tempo, né? Isso mostra uma das coisas sobre física quântica, que é, se você acha que entendeu física quântica, é sinal de que você não entendeu física quântica. É muito mais complicado do que isso que você está imaginando, né? Enfim, e agora a gente tem então a lei de Schrödinger. As leis brasileiras agora são todas leis de Schrödinger, porque elas valem algumas vezes, outras vezes não valem. Contra o Luciano Hang vale a lei, é lógico, a lei tem que ser cumprida, não, que absurdo. Mas Carmelúcia não, a Carmelúcia não tem nada a ver, pô. Não existe esse negócio de lei de magistratura, para que isso, que besteira. O Lula jantar com o ministro do STF não tem problema nenhum. Mas o Lula é investigado pelo STF, mas não tem problema, pô, nesse caso aí tá tudo certo. O Luciano Hang não pode, né? A questão também da queixa-crime da Michele Bolsonaro, né? Essa parlamentar, a Hilton, PSOL de São Paulo, Érica Hilton, o nome dele, é uma parlamentar trans. Em determinado momento, ela disse que a Michele Bolsonaro teria roubado um cachorro do Palácio do Planalto. Então, roubar um cachorro é um crime. Então, isso daqui é um caso clássico de calúnia, né? Ela cometeu uma calúnia contra a Michele Bolsonaro, né? E aí, no entanto, o ministro o Fux, ele arquivou essa queixa da Michele porque disse que tem a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar não quer dizer, não existe crime contra a honra na imunidade parlamentar. Por quê? Crimes contra a honra, que são a injúria, calúnia e difamação, né, é o motivo da imunidade parlamentar. Porque para pensar, a imunidade parlamentar é só sobre coisas que você fala. Então, evidentemente, se um parlamentar atirar contra outra pessoa, roubar alguém, isso não está abraçado pela imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar tem a ver com fala. Quais são os crimes que você pode cometer falando? Na verdade, são os crimes contra a honra. Você pode injuriar alguém, você pode difamar alguém, você pode caluniar alguém, ou então o crime de ameaça. Você pode ameaçar alguém, falar, não, vou fazer não sei o que lá. Fora isso, não tem mais nenhum crime que você possa fazer com fala, né? Então é justamente nesse caso que a imunidade parlamentar agora. Então a imunidade parlamentar existe e no caso houve uma calúnia contra a Michele Bolsonaro, mas a Érica Hilton está coberta pela imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar está lá, artigo 54 da Constituição. Existe, né? Mas o Marcel Van Hatten criticou o Shor, né? O policial Shor lá, que é o cachorrinho do Alexandre de Moraes. Mas aí não vale. Aí ele já teve denúncia, já está denunciado lá no STF, né? Porque aí, nesse caso, a lei existe, né? Nesse caso a lei não existe. Porque nesse caso ele fez uma calúnia. Ele acusou o Shor de coisas erradas. Então, peraí, mas a Érica Hilton não fez calúnia também? Entender o problema, né? O problema é que a gente está com uma justiça que não existe mais. O STF julga cada caso como um caso totalmente isolado, baseado em princípios, e a lei que se foda, não interessa mais o que está escrito na lei, né? Não é, a lei de Schrödinger é até um elogio, porque não tem mais lei nenhuma, não tem mais Constituição no Brasil, tudo é uma decisão política dos ministros do STF sobre quem que deve fazer ou não deve fazer alguma coisa, né? E o pior disso, né? O pior é que, eu já falei para vocês, o grande erro dessa história é a chamada interpretação principiológica da lei, né? A lei deveria ser uma coisa preto no branco. Por exemplo, o artigo 121 do Código Penal. Matar alguém é crime. Beleza, é certo. Se você não quer cair nisso aí, você não mata ninguém. Se você matar alguém, você cometeu o crime e vai ser condenado por isso. Preto no branco, uma coisa nítida ali, um negócio realmente bem contrastante, né? Isso deve ser uma boa lei. As leis hoje em dia, se você pegar todas elas, elas começam assim.
essa lei seguia pelos princípios de não sei o que lá, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Você já sabe que é uma lei de merda. Por quê? Porque isso dá ao juiz o poder de decidir o que ele quiser. Ah, não, pelo princípio da publicidade, eu não sei o que lá, mas pelo princípio da privacidade é outra coisa. E não sei o que lá, e não sei o que lá. Ou seja, o juiz julga do jeito que ele quiser. E o STF, mesmo antes dessas leis principiológicas, já vem adotando essa interpretação principiológica da Constituição que privilegia os supostos princípios em base, em contrário ao que está escrito na lei mesmo. Ou seja, nesse caso a lei não serve para nada. O juiz que vai decidir na hora o que ele acha bom, o que ele acha ruim ali e vai tomar a decisão. É o que está acontecendo no Brasil. Não existe mais devido processo legal no Brasil, não existe mais lei. Tudo virou o STF mandando, né? E para piorar a situação, eles estão mandando em tudo, né? O STF, agora em 2025, por exemplo, vai julgar ações sobre bets, marco da internet, trabalho para aplicativo e não sei mais o que, não sei o que lá. O PDT quer que ele também defina como é que o Copom eleva a Selic, então tem que anular a Selic e mudar as taxas de juros e não sei o que lá. E a AGU também quer agora que o STF defina como é que vai ser o dólar, qual o valor do dólar, o STF que vai dizer qual que é o dólar certo. Ou seja, o STF virou o Deus aqui do Brasil. Tudo que é decidido pelo STF, o Deus Sol do Brasil. Uma monarquia absolutista dos 11 ministros do Supremo lá, que eles mandam, e o resto que se foda, né? Você vai de votar a eleição, para que isso? Besteira. São eles que mandam em tudo agora. E mandam do jeito que eles acham melhor, não interessa se está escrito na lei, se não está escrito na lei, se a lei é desse jeito, se a lei é daquele jeito. É a lei de Schrödinger. Estamos na democracia de Schrödinger. A democracia de Schrödinger é aquela que você não sabe se existe ou não existe. Existe para algumas pessoas. Para alguns observadores existem democracia, para outros sumiu, desapareceu.